Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa na vertente de produção textual. Essa semana nós vamos tratar de um aspecto muito importante da língua na hora de produzir um texto, que é a compreensão sobre texto e discurso. Existem elementos que são básicos da comunicação, que toda vez que eu preciso me comunicar, eu tenho que utilizar, vai fazer parte desse processo. São os elementos da comunicação. Vejamos. Todo ato comunicativo envolve 6 componentes. O emissor, aquele que manda a mensagem, aquele que está falando. O receptor, aquele a que se destina a mensagem, com quem eu estou falando, que também pode ser utilizado o termo interlocutor ou ouvinte. No caso, por exemplo, desta videoaula, eu sou a emissora, vocês são os receptores, a mensagem, o código, a situação e o canal. Vamos ver cada um em particular? Aqui eu tenho uma tirinha para ilustrar. Na tirinha, no primeiro quadrinho, um personagem fala: "O que você acha desse papo sobre racismo, Rafael?" No segundo quadrinho, Rafael responde: "Eu só queria que esse povo visse o mundo como eu vejo." E no último quadrinho, nós temos: "Mas Rafa, você é cego." Exatamente. Ou seja, vocês compreenderam que a pessoa que é cega, ela não vê o exterior, o estético, ele vê apenas o interior, o caráter, né? A essência da pessoa. Então, nesse atual momento em que se fala sobre ainda questões relacionadas a preconceito, a racismo e tal, é importante olhar as pessoas com os olhos de um cego, ou seja, sem enxergar apenas o externo. Aqui nós temos o emissor, aquele que fala, aquele que emite a mensagem. Nós temos o receptor, aquele que recebe, que decodifica a mensagem. A mensagem que é o conteúdo que eu quero passar. O código, aqui vai ser a fala, né? O signo que eu utilizei, pode ser escrito, pode ser oral. O referente, que é a situação, o contexto em que se dá esse ato comunicativo, e o canal, é o meio pelo qual essa mensagem circula. Aqui o meio, ele é o meio oral, né? E às vezes uma mensagem chega por nós, por exemplo, através do WhatsApp. Então é esse o meio. É através de um jornal, é este o meio. Eu tenho aqui uma outra tirinha que a gente percebe que essa situação comunicativa ele pode vir através apenas de ilustrações, de um texto não verbal. Eu tenho uma outra tirinha que eu tenho 2 personagens. O personagem aqui fala assim: "As torres, eu quero as torres." O outro fala: "Presidente Bush, o senhor ainda está desesperado com o World Trade Center?" E aí o presidente fala: "Que World Trade Center?" "Tô falando de outras torres." E aí são as torres do Oriente Médio. Neste caso, os quadrinhos retratam uma situação comunicativa em que as pessoas interagem através da linguagem. O presidente é o locutor e o assistente é o interlocutor. Pessoal, na hora de escrever um texto, é importantíssimo que a gente tenha em mente quem é o nosso interlocutor. Ou seja, eu estou escrevendo, eu sou o locutor, eu vou escrever para alguém, mas este alguém é quem? É a partir do interlocutor que eu tenho que escolher qual é a fala, a linguagem mais adequada, como é que eu utilizo os recursos para ser melhor compreendido. O conjunto das falas constitui o texto. Então, o texto é uma unidade linguística concreta em que vai se dar comunicação. Na hora que eu vou escrever um texto, eu preciso reconhecer alguns aspectos. O papel social dos interlocutores, o conhecimento de mundo do interlocutor. O que é esse conhecimento do mundo? É tudo aquilo que ele traz, que ele vive fora do contexto de sala de aula, fora do contexto daquele texto. As circunstâncias históricas e a intenção. É muito importante, mais uma vez, a intenção do locutor, ou seja, aquele que escreve, aquele que fala, aquele que se comunica. Qual é a intenção dele? E as circunstâncias históricas vão me ajudar nesse entendimento de qual é a intenção.
O discurso é a atividade comunicativa capaz de gerar sentido, desenvolvida pelos interlocutores, entre os interlocutores. Gente, nós não temos um texto, um discurso sem que haja comunicação. É preciso que as pessoas compreendam aquilo que você quer escrever ou aquilo que é dito para que haja, de fato, um discurso, um texto, um amontoado de palavras. Sem significação não é um texto, ele é apenas um amontoado de palavras. Aqui eu tenho uma intencionalidade. Textos de tipo propaganda, ele geralmente tem uma intencionalidade bem explícita. Eu tenho aí uma imagem de um pé que está enfaixado, possivelmente foi quebrado, torcido, e eu tenho uma fala: parado no carnaval basta ao Brasil. Não entendi ainda? Vou para a leitura aqui do lado. Evite acidentes no carnaval. Então a gente pode fazer uma leitura geral de que no Brasil tudo para durante o carnaval, mas é importante que você se cuide para evitar acidentes. Então são as intenções explícitas e implícitas existentes na linguagem dos interlocutores que vão fazer com que aquela intencionalidade seja compreendida. Na hora que eu vou escrever um texto, a minha intenção tem que ser bem compreendida. E para isso a gente vai analisar todos os elementos do texto. Eu usei o meu entendimento sobre a gravura, sobre a frase e o que eu já sei o que acontece no carnaval. Então tudo isso aqui foi mobilizado. Vamos ver um exemplo? Eu tenho aqui uma fala e nesse diálogo um personagem diz: por favor, me joga uma corda que eu estou me afogando. O outro responde: e além disso ainda quer se enforcar? É óbvio que o interlocutor, esse texto aqui foi do Jô Soares, é óbvio que na piada o locutor, ao pedir a corda, naturalmente deseja o quê? Ser socorrido. Mas o interlocutor não entende, não interpreta bem essa pergunta e aí essa frase ainda pergunta se a pessoa quer se enforcar. A gente vê aqui que não houve uma comunicação, né? O sentido desejado não foi compreendido. Para terminar a nossa fala de hoje, eu tenho aqui uma atividade e essa atividade vai derivar da compreensão de dois textos. O primeiro é essa tirinha, em que a Mafalda e outra personagem, a personagem diz eu, preconceituosa, no primeiro quadrinho. No segundo ela continua, imaginação sua. E no terceiro ela finaliza, quando foi que eu disse alguma coisa contra esses negros sujos, hein? Diga quando foi. A gente já entendeu aí na tirinha que há uma fala bastante conhecida nossa, de pessoas que se dizem não preconceituosas e tá ali o preconceito implícito, imbuído na fala. E aí eu tenho uma outra fala, tá aqui entre aspas, que diz: nós temos no Brasil o pior tipo de racismo que existe. É o racismo velado. O que é velado? É aquele encoberto, é aquele escondido que ninguém vê, mas que acontece. A sociedade está a todo tempo tentando abafar e silenciar a opressão, invertendo a situação e culpando o negro. A partir da leitura da tirinha, do texto e com base em tudo que a gente falou sobre interlocutores, comunicação, desejo de discurso, redija um texto dissertativo em modalidade de escrita formal da língua portuguesa, respeitando os direitos humanos, sobre o tema racismo velado, racismo escondido, racismo negado, mas que existe. Pessoal, uma boa atividade para vocês e até a próxima.